Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje queria-vos falar sobre como criar panoramas. Ora bem, isto é uma técnica bastante amadora, ou seja, qualquer profissional, semi-profissional, pode seguir em frente e ver outro vídeo dos meus. Mas para os amadores, especialmente aqueles que compraram uma DSLR ou uma mirrorless há pouco tempo, saber criar panoramas não é tão straightforward como à primeira vista parece, nem como é criar num telemóvel, não é que é só clique, drag, está feito. Aqui tem um bocadinho mais truque, também ficam com muito mais qualidade, mas tem um bocadinho mais truque. Vamos começar com, digamos, a parte que é importante in camera. Digamos que vocês querem um panorama da vista aqui do meu escritório. O que é que vocês fazem? Qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto, e o mais básico talvez, é definir o ponto de rotação. O que é que isso quer dizer? Aquele ponto que vocês, fotógrafo, não se vão mexer. Ou seja, vocês metem-se nesse ponto com os pezitos e depois apenas rodam sobre esse ponto. Não se vão mexer, não vão dar um passo para o lado, apenas vão rodar a partir desse ponto. Se quiserem facilitar a coisa, tripé no chão e deixem a cabeça aberta, não é? A parte de mexer o eixo, digamos, o eixo horizontal, não é? E depois é só fotografar. Segunda coisa, não mudar os settings. Os settings que forem definidos à partida são os settings que ficam até ao final. Portanto, é importante, se vocês estão a fazer, por exemplo, um panorama que apanha sombra e sol, é importante que vocês primeiro façam em modo HDR, ou seja, tirem 3 exposições ou 4 ou 5 exposições por cada ponto e depois é importante que vocês definam o ponto intermédio, nem tudo sombra, nem tudo sol, imaginando a vossa câmera na sombra toda lê menos 7, menos 0.7 de exposição, no sol lê mais 0.7, está ótimo, porque fica no intermédio. Se a vossa câmera ler, por exemplo, menos 2 na sombra e 0 no sol, está errado. Tem que fazer ali um ponto intermédio para não perderem dados. Posto isto, façam HDR, façam múltiplas exposições. Isso é outra técnica, chama-se bracketing. Podem procurar no YouTube. Eu também devo ter um vídeo, se não tiver eu faço daqui por uns dias. Mas é uma técnica relativamente fácil. As câmaras até por norma fazem isso automaticamente. Basta vocês definirem o intervalo de exposição que querem. Mas isso fica para outro dia. Ou seja, temos o ponto definido. Temos os settings da câmera definidos. O que é que também temos que definir? A distância focal. A distância focal também não pode mudar. Que é para vocês apanharem tudo à mesma distância. Não vão tirar uma foto a 24 e a segunda foto a 200 mm. Não faz sentido. Portanto, a distância focal fixa. Não muda durante toda vou chamar a rotação. A rotação não é a rotar, é a rotação. Depois, o que é mais importante? Há quem diga que manter o white balance é importante. Epá, se estiverem a fotografar em RAW, eu não concordo, porque vocês podem fazer isso no pós-processamento. Se quiserem deixar já definido, epá, ok, tudo bem, metam um white balance pré-definido, um valor que vocês achem que é o valor correto, ou se vocês quiserem dar um tinte à vossa foto mais de sunset, um valor mais para o amarelado, um tinte mais blue hour, um valor mais para o azul. Isso cabe ao gosto de cada um, portanto, eu normalmente vou ser muito honesto, eu deixo em auto white balance e depois ajusto em pós-processamento. Depois, tiram as vossas fotos. Ao tirar as fotos é preciso também ter alguns cuidados. O primeiro cuidado, e a coisa que eu sugiro que é mais importante, é a máquina não pode sair do eixo que vocês definiram. Ou seja, não estão a tirar foto aqui a primeira e depois a segunda aqui e depois para trás, certo? Isso pode dificultar o stitching. Portanto, não façam isso, tentem sempre rodar. Obviamente que vocês, se não tiverem um tripé com uma panel head, que não é de todo necessário para um panorama sem ser 360, panorama 360 é outra conversa, eu farei outro vídeo. Para um panorama não é necessário, mas se tiverem um tripé vai-vos facilitar. Porquê? Porque vai sempre girar à volta do eixo. Se for encostado com vocês a tirar, uma coisa que eu sugiro sempre é, se tirarem com o viewfinder, encostem ao olho. Se tirarem com o ecrã, metam o ecrã virado para vocês, encostado ao peito ou uma coisa do género, e tirem sempre
à mesma distância do vosso corpo. É uma maneira de manter mais ou menos sempre a mesma distância daquele ponto que vocês definiram no chão. Isto é tudo muito importante, muito giro. Espero que vocês estejam a tirar notas. Mas pronto, isto é o básico, o standard, o importante a fazer in camera. Vamos assumir que vocês tiraram 3 fotos, 5 fotos, podem fazer uma grelha, podem tirar 2 linhas, é como vocês quiserem, podem fazer o que vos der na telha. Eu tenho aqui um exemplo com 3 fotos para vos mostrar. Portanto, vamos ver o meu ecrã. Como estão a ver no meu ecrã, tenho aqui 3 fotos e dá logo para perceber a importância de ter isto bem feito. Uma coisa que me esqueci de dizer no passo anterior, quando vocês estão a tirar as fotos em sequência, não é? Tiram eu tenho aqui 3, a da esquerda, a do meio e a da direita. É importante deixar o máximo possível, digamos, em overlap. Eu tento deixar 1/3 da foto em overlap. Se vocês virem aqui, eu até vou pôr aqui X e Y para vos mostrar. Se vocês virem aqui esta zona, temos aqui esta casa cor-de-rosa, temos aqui uma janela e temos aqui outra janela fechada. Nesta foto temos uma janela fechada, outra janela, certo? Temos aqui as 2 janelas que estão nesta foto. Temos ainda esta casa, este telhado cá ao fundo. Portanto, basicamente 1/3 desta foto, mais ou menos, está nesta fotografia, certo? É isso que eu tento fazer sempre, deixar 1/3 da fotografia seguinte na anterior, se é que me faço entender. Porquê? Porque o programa, quando vai comparar, é bom que tenha o máximo de overlap possível para poder dizer, ok, este ponto equivale a este ponto nesta fotografia, este ponto equivale a este ponto nesta fotografia, e ao fazer isso é que ele vai fazer um stitching perfeito, mais perfeito, pronto, o mais perfeito possível. E então é importante deixar o máximo de pontos possíveis. Eu recomendo 1/3 da foto em overlap. Há quem diga 20%, há quem diga mais. Eu digo sempre, 1/3 da foto para mim chega, é o sweet spot. Não tenho tido problemas a usar essa regra. É importante isto. Atenção, se não deixarem nada de overlap, não vai haver panorama para ninguém. Depois, se tiverem o Lightroom, é muito simples. Selecionam as 3 fotografias, botão direito, Photo Merge. Se tiverem HDRs das fotografias, fazem um HDR panorama. Se não tiverem, é um panorama simples. Eu aqui tenho 3 fotos simples. Ele agora gravou, fácil, eficaz e fez tudo mais ou menos automaticamente. Depois vocês têm aqui alguns settings para brincar. Spherical, Cylindrical, vocês podem clicar e ver a diferença, ver o que é mais apelativo para vocês. Perspective não funciona neste caso. Spherical, Cylindrical, podem pôr Fill Edges, ele vai tentar preencher aqui os espaços em brancos. Normalmente eu não gosto e eu vou-vos mostrar porquê. Vamos aqui ver este canto em baixo. Ele não tem informação de como é que aqui o muro devia vir. Ou seja, o muro devia ter uma curvatura similar à curvatura aqui de cima da varanda. Se nós fizermos Fill Edges, ele mete o muro e pinta aqui esta coisa com erva que nem estava com erva. Não está, nem deve estar com erva. Se formos ao outro canto, ele inventa aqui uma coisa na varanda meio abstrata. A parte de cima, ele porta-se bem porque é negro, portanto não há nada a fazer. Eu normalmente não faço Fill Edges, prefiro autocrop, certo? Ele tira, basicamente, ele vai fazer o ponto mais baixo e vai cortar automaticamente. E aqui vai cortar automaticamente também o ponto mais alto e depois de lado tira os extras. Por exemplo, aqui tem uma barrinha branca, ele vai automaticamente cortar essa barra. Depois vocês podem brincar aqui com outras coisas, mas eu acho que isto é os settings básicos desta coisa. Como vocês podem ver, nem sempre a coisa fica perfeita. E temos aqui eu diria um mini bug, porque é bastante fácil de corrigir, mas temos aqui um mini bug em baixo, onde se liga um corrimão, uma parte do corrimão da varanda, de coisa, com o outro. Pronto. Isto é normal. Isto só ficaria perfeito se vocês usassem um panel head e mesmo assim eu tenho muitas dúvidas porque, regra geral, pelo menos vamos imaginar numa lente até 24 milímetros, até 35,
eu diria que não ponham nada, nenhum elemento a menos de 1,5 m, 2 metros. Obviamente que por vezes dá para fazer com menos, não digo o contrário. Aqui seria fácil de corrigir, mas é muito complicado de fazer o stitch. E estamos aqui a fazer o stitch pelo Lightroom. Há outras maneiras, eu noutro vídeo ensinarei a fazer com o PTGui, que tem muito mais opções de stitch. Basicamente é um programa só para stitching. Mas como é pago, eu vou deixar isso para outro vídeo. Fazemos o merge, ele vai criar o panorama, ali era só uma pré-visualização e temos aqui o panorama. Feito, ele cria logo um DNG, ou seja, um fecheiro RAW que tem todos os dados RAW. Podemos ir ao Develop, vamos aqui pôr aqui um preset qualquer e vamos aqui baixar um bocadinho a exposição, puxar aqui mais para o amarelo, vamos fingir que era um Alta Sunset, ter aqui um Linear Gradient. Isto era o que eu faria se fosse para mim, amarelo, o sol a vir dali, que é de onde o sol está, Sun Entry. E agora vamos remover aqui um objeto. Como é ao alto, podemos remover aqui esta zona. Vamos só carregar no O para saber o que ele está a fazer. E vamos aqui tentar acertar mais ou menos a parede, só para ele não clarear a parede e assim fica só a vir lá de fora. Pronto. Vamos aqui baixar um bocadinho mais a exposure, como se fosse mesmo já alta sunset. E temos aqui um panorama criado. Como vocês podem ver, tudo o que está ao longe está perfeito. Não há problemas de stitch, certo? O problema é quando chegamos aqui ao mais perto. Portanto, eu digo sempre que é preciso ter muito cuidado, tentar deixar sempre 1,5 m, 2 metros de distância do ponto mais perto que vocês queiram stitchar. Se não conseguirem fazê-lo, depois há um truque, mas aí é um bocadinho mais intermédio / avançado, que é tentar não deixar nada nos pontos de stitch. O que é que eu quero dizer com isto? Quando vocês têm duas fotos sobrepostas, o que ele vai fazer é comparar pontos e vai ter uma barra, digamos assim, invisível, espera-se, nos pontos em que ele colou uma imagem na outra. Isto com uma câmera 360 é mais fácil de explicar. Portanto, deem-me 2 segundos. Já tenho aqui uma câmera 360, arranquei ali daquele tripé, está sempre ali. É a minha Insta360, já tem uns anitos por ser que está reformada. E então a lógica é, temos aqui duas lentes, certo? Portanto, ele vai tirar uma foto com esta, outra foto com esta. Faz sentido. Até agora não estou a dizer nada de novo. Portanto, se ele vai tirar uma foto com esta e uma foto com esta, o que é que vocês querem fazer? Todos os pontos que estejam mais perto, vamos imaginar que eu iria tirar uma foto daqui. Um dos pontos mais perto é o meu microfone. Eu quero que o meu microfone esteja diretamente em frente a esta lente. Porque se estiver assim, vai ficar num ponto de stitch. Vai ficar entre uma lente e a outra e ele vai tentar fazer o stitch neste ponto. Isso é bom? Não. É péssimo. Porquê? Porque se vocês deixarem o vosso elemento mais perto em frente à lente, ele consegue captá-lo todo e o stitching fica para elementos mais longe que ele já consegue comparar. Se for muito perto, ele não vai conseguir comparar. Vamos levar isto ao extremo. Eu tenho aqui uma chavezita, certo? Vamos levar isto mesmo ao extremo, que isto não se faz nunca, mas é para perceber a teoria. Vocês têm duas lentes, correto? Conseguem ver as duas lentes, uma de cada lado. Se eu meter este elemento aqui, a lente de trás, esta aqui, deste lado, nem sequer o apanha, correto? Ou seja, se eu tiver aqui, ela não o apanha. Se eu tiver aqui, ela provavelmente apanha, porque elas fazem mais de 180 graus. Mas se eu meter aqui, ele não vai apanhar, certo? Portanto, ele ia causar um problema grande de stitch. Por isso é que eu digo, não ponham os elementos mais perto na zona de stitch, que é uma linha imaginária à volta desta câmara, certo? Ponham os elementos mais perto em frente das lentes. Portanto, isso explicado,
panorama criado e estamos conversados por hoje. Versão 1 da criação de panoramas, eu irei fazer a versão 2 com base no PTGui de Stitch, que complica bastante a situação, mas que dá resultados bastante mais completos, e é o software que eu uso para fazer 95% dos meus panoramas, 100% dos panoramas em 360. Portanto, é um software muito, muito, muito poderoso que, para quem quiser fazer de panoramas, vale completamente a pena. Hoje ficamos aqui pelo mais simples, algumas noções básicas in-camera, algumas noções básicas em pós-processamento, e temos um panorama feito. Obrigado por terem visto mais um vídeo. Não se esqueçam de visitar pedrotomás.pt e até à próxima. Obrigado.